bom dia. Desde que começamos esta aventura de vender a casa, pagar ao banco e começar a investir em terreno, em habitação e essas coisas todas, jamais pensei que este fosse ser o primeiro vídeo que eu ia pôr no canal de YouTube. Criamos um canal para documentar o processo todo, desde a reformulação do interior dos contentores até a reformulação completa em permacultura da parte exterior do terreno. A intenção do canal era mostrar as coisas como elas são, porque a vida não é feita só de coisas boas, também acontecem coisas más. E então a gente queria vos mostrar tudo. Entretanto, eu comecei a fazer as filmagens das coisas todas, não é? Tipo, a colocação dos contentores, as bases que foram feitas, os materiais todos que a gente teve que carregar à mão sozinhos, porque não temos ajuda de ninguém, estamos aqui sozinhos. E pronto, aqueles pequenos momentos de felicidade e aquelas coisas que correm mal, não é? E eu nunca pensei que este fosse ser o primeiro vídeo do canal. Eu estava a reter um bocadinho começar o canal porque queria estar um bocadinho mais avançada no projeto, até mesmo para evitar que isto acontecesse, isto que aconteceu agora, que as pessoas não ficassem tentadas a vir aos contentores roubar-nos. Então, se as coisas estivessem um bocadinho mais avançadas, até se a gente já estivesse lá, isso seria talvez um impedimento para isto acontecer, mas infelizmente não foi. Então o que aconteceu foi o seguinte: no nosso terreno, que fica um bocado afastado do centro da aldeia, nós temos dois contentores. O contentor de baixo para ser convertido em habitação e o contentor de cima para ser convertido em estúdio, de trabalho, em escritório, em garagem, essas coisas todas. O ano passado, mais ou menos por esta altura, eu pus a casa à venda, eu e o meu marido pusemos a casa à venda e pagamos ao banco quando a vendemos. Compramos este terreno e pronto, depois de pagar aqueles trâmites todos da agência, essas coisas todas, sobrou-nos algum dinheiro que era o suficiente para podermos comprar o terreno, os contentores, o material, fazer um poço legalmente, meter solar e comprar aquelas coisas todas, aquelas pequenas coisas todas que a gente precisa para ter uma vida mínima. Nós somos pessoas super básicas no sentido das coisas que a gente necessita, do que a gente compra. Não somos gastadores. Vivemos de um salário mínimo, de um único salário mínimo. Eu não posso trabalhar por razões de saúde. E ontem, quando fomos ao terreno, tivemos a surpresa da nossa vida. Tinham-nos arrombado os dois contentores e roubaram-nos tudo que não estava pregado ao chão. Roubaram tudo o que a gente tinha. Um gerador de 7000 watts da marca Genergy Natura 7000, um gerador de gasolina e gás. Roubaram-nos todo o material elétrico que nós tínhamos, cabos, interruptores, tomadas, quadro elétrico, disjuntores, a outra pecinha que parece um disjuntor, mas que não é um disjuntor, eu nunca me lembro do nome, grande parte do nosso material solar que a gente tinha posto lá, e ninguém sabia o que é que a gente tinha ali dentro. Ninguém, porque a gente nunca disse a ninguém, nunca deixámos entrar ninguém lá dentro. A gente estava a acumular as coisas lá dentro para poder começar a trabalhar, porque para poder arrancar com uma parte é preciso que seja feita a outra. Nós estávamos à espera que o serralheiro viesse colocar a primeira janela do quarto para a gente poder começar a colocar o isolamento. Foi a única coisa que ficou, foi o isolamento XPS e um lado de rocha. Foi a única que deixaram ficar porque eu acho que eles foram apanhados a meio do roubo, porque foi uma situação muito esquisita que eu já vos vou contar.
E basicamente nós tínhamos investido o dinheiro todo que tínhamos, que conseguimos com a venda da casa. E neste momento estamos endividados a família, porque nos andavam a emprestar dinheiro para a gente ir comprando algumas coisas que vão sendo necessárias. Pronto. Bocadinho a bocadinho vai sendo um dinheiro considerável. Roubaram-nos a motosserra. Roubaram-nos a máquina de fazer furos para colocar os postes. Aquelas máquinas, parece quase um barbequim gigante. Todas as minhas ferramentas que me acompanharam a vida toda, desde a minha adolescência. Coisas que, apesar de poderem parecer uma merdinha aqui, uma merdinha ali, tinham bastante valor sentimental. Até o balde e os sacos de lixo para a gente poder ir ao quarto de banho. Até isso nos levaram. Roubaram-nos basicamente tudo que estava pregado ao chão e que tinha pouco volume. Tiraram tudo das caixas. Nós tínhamos tudo novo em caixas. As nossas estufas que tinham chegado anteontem, que a gente tinha posto lá também. Íamos lá mesmo para as poder conferir, porque a gente anda sempre a correr, o Rui trabalha e eu sozinha não consigo fazer as coisas. Roubaram-nos tudo. Mais ou menos 15 mil euros de material. A polícia esteve lá, a GNR esteve lá. Tomou conta da ocorrência. Crime civil, acho eu que se chama, ou crime público, porque houve arrombamento. Veio uma equipa de 2 GNRs à paisana. Tiraram umas fotografias, mas também já era de noite e nós ali não temos outra luz. Ali não há infraestruturas, escolha nossa, tipo do terreno, não é? Que queríamos estar longe das coisas. E ficaram de vir hoje uma equipa de perícia recolher indícios e essas coisas todas. Então nós tínhamos uma rotina, por causa do trabalho do meu marido, do Rui. Íamos sempre regar de manhã, porque entretanto também houve um problema com a água do poço, que era o poço é do vizinho. Aquilo deve ter entupido ou deve ter ganho ar dentro dos tubos, então nós ficamos sem água no nosso terreno. E andávamos também a investir para ir buscar água à nossa charca, porque nós temos uma charca, mas é uma charca muito pequena. Então foi lá um senhor para ver a possibilidade de fazer poço a partir da charca, só que pelos vistos foram no sítio errado. Entretanto foi lá outro senhor que também é, pronto, que é especialista, né? Já fez muitos poços, já pronto, detectar onde é que a água estava a passar com um pêndulo. E finalmente, depois de muitos adiamentos por parte das coisas da vida, não é? Porque as pessoas não estão assim só disponíveis, ainda por cima estamos em altura de verão com os imigrantes e houve aquela altura em que não se podia fazer nada nos campos por causa das máquinas e das faíscas, essas coisas todas. Então finalmente o senhor tinha-nos dito que já podia vir fazer o poço e vinha agora esta semana que vai começar. O serralheiro também nos tinha dito que vinha esta semana, também esteve a adiar consecutivamente. Essa era a única pessoa que sabia que eu tinha ali o gerador. E eu vi-o à minha frente a dizer a outro senhor que eu tinha ali um gerador todo XPTO. Eu fiquei completamente banzada a olhar para o homem e a pensar como é que tu fazes uma coisa dessas, de ir revelar que eu tenho ali o gerador. Ele sabia porque esteve lá a trabalhar a soldar umas coisas no contentor de baixo. O que é certo é que nos roubaram 15 mil euros de material. Se nós neste momento já estávamos dependentes da ajuda da família, porque o plano era, quando os contentores estivessem prontos, passarmos para lá e o que estamos aqui a pagar de renda e de eletricidade e água, começar a pagar as dívidas. Ainda estamos a pagar a dívida das bases do contentor, que também foi uma boa surpresa, mas isso é outra história. Que também é mais um caso da vida real. Tipo, eu depois conto-vos isso, se quiserem saber. Então o que aconteceu é que nós tínhamos uma rotina para ir regar. E normalmente era de manhã, por volta das 11, meio-dia, quando a gente ia regar o terreno. Eu sei que não é a hora ideal, mas como o Rui sai bastante tarde do trabalho, tipo depois da meia-noite, e há sempre qualquer coisa para fazer antes de ir para a cama, a gente nunca se deita antes da 1 ou das 2 e tem que dormir 8 horas, não é? Portanto, nunca acordamos antes das 10.
pôr por onde sair, essas coisas. Temos que encher garrafões de água para levar. Isso demora sempre meia hora a uma hora, dependendo da quantidade de garrafões que a gente leve. E chegamos sempre lá por volta das 11, meio-dia. Pronto. Quando o Rui está de folga, a gente, em vez de ir ao meio-dia, vai sempre ao fim da tarde, porque é mais fresco e mais calmo. E foi o que aconteceu ontem. O Rui estava de folga e nós de manhã tivemos que ir tratar de uns assuntos, tivemos que ir com as cadelas ao veterinário. E então, quando voltamos, eram 3 e tal da tarde, eu quis ir ao terreno. O Rui disse que estava demasiado calor, que era melhor deixar para o fim da tarde. Viemos para casa fazer outras coisas. E depois, por volta das 7, saímos daqui e fomos para o terreno. Aquilo é uma rua principal, tipo que sai da aldeia. E são aquelas estradas municipais, onde não tem ninguém, onde não tem nada. É uma estrada alcatroada. E mais ou menos, sei lá, 1,5 km ou assim, temos uma saída à direita para um piso de terra batida. E quando a gente chegou à nossa entrada, estava estacionado um carro com 2 velhotas lá dentro, a falar ao telemóvel. O Rui ficou logo super preocupado. Será que as senhoras estão perdidas? Será que as senhoras precisam de ajuda? E elas estavam paradas de maneira a não bloquear completamente a entrada, mas que eu tivesse que parar para as contornar para poder entrar na minha entrada. Eu achei aquilo tão estranho e tão fora do normal, porque há outros sítios onde elas podem parar. Mais abaixo, do outro lado da rua, estavam em contramão, paradas na berma, não é? Porque aquilo não é berma nenhuma, é terra. E eu achei aquilo tão estranho, deu-me um feeling e eu acelerei por ali fora para chegar aos contentores, que ainda são bastante distantes da estrada. E quando chegamos lá, eu vejo o contentor de baixo aberto, completamente aberto, e digo ao Rui, tu deixaste a merda da porta aberta. E ele diz-me assim, não, porque eu ontem nem sequer toquei nos contentores para os abrir, não fomos dentro dos contentores ontem. E eu comecei logo a perceber o que é que estava a passar, saí do carro, e o contentor de cima estava com a porta só encostada, não é? Parecia que estava fechado, mas não estava. Quando eu abri aquilo, comecei a hiperventilar. Roubaram-nos tudo. Então, foi a primeira coisa que eu vi foi o gerador. O gerador ainda tinha as etiquetas pendurado. É um Genergy Natura 7000 watts. É gasolina e gás. Como vocês podem imaginar, isto foi um ano de trabalho da minha parte, porque eu estou a trabalhar sozinha. Basicamente, o Rui ajuda-me a fazer coisas fisicamente, mas quem pensa em tudo, quem planeia tudo, quem passa horas e horas à procura dos preços mais acessíveis, onde é que eu posso ir buscar isto aqui com um preço mais barato, não sei o que, sou eu que tenho feito isso. Pronto, e essa foi a primeira coisa que eu vi, foi o gerador, e quando me apercebo, tinham-nos feito uma limpeza brutal ali dentro. Nós tínhamos uma bailarina para aquecer a água. A bailarina foi danificada em transporte. A fábrica que nos fez a bailarina foram super simpáticos connosco, super compreensivos, porque nós não estávamos em casa quando a bailarina foi recebida. Quem recebeu foi o nosso senhorio, fez-nos o favor. É um senhor assim de mais idade, não sabia o que é que estava a receber, meteu-a na garagem dele, e quando a gente foi a ver, o transportador tinha partido o pé, um dos 3 pés da bailarina. Ela estava toda inclinada e devia ter deixado cair e rebolar dentro da carrinha, porque a parte de cima estava toda amolgada, estava assim meio solta. Até essa porra nos roubaram, porque eles foram super simpáticos connosco e mandaram-nos isso de substituição, um pé, essa parte de substituição, é um chapéu, e uma lata de tinta para a gente poder, repor a parte estética da bailarina. Até esse chapéu nos roubaram, a tinta, essas coisas todas. Tínhamos aniodos de magnésio para substituição da bailarina. Também nos roubaram isso. Um vaso de expansão de 8 litros que nós tínhamos, que ainda conseguimos comprar a preços antigos. Também nos roubaram isso. Basicamente, nós temos aqui um rombo de 15.000 euros, sem perspectivas das coisas serem recuperadas. O que significa que neste momento nós estamos em falência absoluta.
aqui perto da minha casa vai abrir uma coisa nova e eu até tinha falado com a pessoa a ver, pronto, se me arranjava algum emprego, nem que fosse part-time, porque eu precisava das manhãs livres para poder continuar a trabalhar no projeto. Se me arranjava um part-time, e ele disse-me que ia precisar de mim em full-time durante 2 meses, e eu estava tão feliz, apesar de pronto, sempre que eu trabalho com leads do público fico doente. Eu tenho problemas de depressão, de ansiedade, e sempre que eu tenho trabalhos em que lido diretamente com o público, ao fim de 2 ou 3 meses eu entro em depressão suicida. E não adianta a medicação ainda me põe pior. E eu tenho sempre que me curar a mim própria. Já aconteceu várias vezes ao longo da minha vida. E então o senhor tinha-me dito que me ia dar